E segundo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de gramática, mais uma aula para o segundo ano, seguindo a nossa série de morfologia. Nós já vimos o substantivo, matéria completa. Quem não viu o vídeo ainda, o vídeo está disponível da aula anterior, substantivo. E nessa aula, seguindo aqui a lista de morfologia com as 10 classes gramaticais, nós vamos falar hoje do artigo. Vejam só, nós já vimos o substantivo na aula anterior, já está aí tudo ok. E hoje uma aula rápida, curta, objetiva, fácil. O artigo é moleza, então não precisa se desesperar porque é um tema muito tranquilo. O artigo é bem rápido, bem fácil. Vamos lá. O artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida e também indica se ele é do gênero masculino ou do gênero feminino, além também de dizer o número desse substantivo. Então, olha só, o artigo ele consegue me dizer se o substantivo é definido, define o substantivo ou indefine, me diz se o substantivo está no feminino ou no masculino e também tem a capacidade de me dizer se o substantivo está no singular ou no plural. E estes aqui, pessoal, são os artigos que existem em língua portuguesa. Só existem esses, tá, gente? Não existe mais nenhum outro. Nós temos em língua portuguesa 8 artigos. O, a, os, as, uma, umas e uns. Tudo bem? Vamos agora classificar. Muito fácil. Só existem duas categorias de artigo: o artigo definido e o artigo indefinido. Os artigos definidos são estes: o, a, os, as. O e a no singular, os, as no plural. Vejam os exemplos. Você não pode usar a minha camisa. Esse artigo feminino a me diz que está no singular e o gênero também é feminino. Eu comprei o carro. Vejam que aqui também nós estamos, além de dizer que está no singular, a gente está definindo. Nós estamos dizendo que a minha camisa, eu já sei que camisa é essa. E eu comprei o carro. Quando isso é usado num texto, subentende-se de quem é esse carro e qual é esse carro. O carro já está definido, eu já sei que carro é esse. Por isso a gente usa um artigo definido. As meninas estão esperando. O artigo definido me diz que as meninas já são conhecidas. Eu já sei quem são elas, por isso eu digo as meninas. E onde estão os alunos? Também já me dá a ideia de definição. Eu já sei quem são esses alunos, ok? Muito bem, e os artigos indefinidos fazem exatamente o outro lado. A gente não consegue determinar quem são esses elementos, quem são esses substantivos. É uma definição vaga. Olha só, é vago. Vou voltar aqui nos definidos, ó. Aqui nós temos a definição, é uma definição precisa. Eu já sei exatamente quem são esses elementos quando eu uso esses artigos aqui. A camisa, eu já sei que camisa é essa. O carro, já sei que carro é esse. As meninas, eu já sei quem são essas meninas. E os alunos, eu já sei quem são esses alunos. Agora, o indefinido, ele traz uma informação vaga desse elemento, o qual ele apresenta. Vejam os exemplos. Você não pode usar uma regata na escola. Do jeito que está aqui, eu não estou dizendo qual é exatamente essa camisa regata. Não importa qual seja. Se é regata, não pode. É o que está dizendo a frase. Eu comprei um carro. Na informação dessa frase, eu não sei dizer que carro é esse, não está definido, eu apenas informo que agora eu tenho um carro, eu comprei um carro. Não sei, não dá para subentender. O interlocutor e quem recebe essa frase, nenhum dos dois é capaz de subentender que carro é esse. É um carro qualquer. Umas meninas vieram te procurar. Nenhum dos interlocutores também seria capaz de dizer quem são essas meninas. Por isso o artigo indefinido, umas.
preciso falar com uns alunos. Mesma forma, não dá para entender, não dá para subentender quem são esses alunos de maneira específica. Tudo bem? Seguindo aqui, vejam só, os artigos em língua portuguesa têm a capacidade de se combinar com preposições. Olha só, é muito comum, é muito presente a combinação dos artigos definidos e também dos indefinidos com preposições. E aí eu trouxe esse quadro aqui para vocês darem uma olhada, que isso acontece na língua portuguesa, e vocês devem observar essas combinações. Neste lado aqui, ó, no lado esquerdo, eu tenho uma coluna de preposições. Vejam só, estas 4 preposições têm o poder de se combinar com os artigos. Atenção, as preposições a gente ainda vai estudar numa próxima aula. Neste momento, nós vamos trazer apenas essas 4, porque estas 4 têm o poder de se combinar com estes artigos, os artigos definidos e também os indefinidos. Na coluna temos preposições e aqui nessa linha em azul aqui nós temos os artigos. Vocês vão fazer um joguinho de combinações, vejam só. Juntando a preposição a com o artigo o, surge ao, que eu consigo classificar como preposição mais artigo. E assim vai, você fazendo as combinações, olha só. A, preposição a mais o artigo os, aos. Preposição a mais o artigo a é o que resulta na crase, que é um assunto para um outro momento também. E a preposição a com o artigo as, no plural, também resulta na crase. E assim vai, gente, olha só. De mais o, do. Preposição de mais o artigo os, dos. Preposição de mais o artigo a, da. Preposição de mais o artigo as, no plural, das. E aqui nós avançamos para os artigos indefinidos. Vejam que lá em cima, com a preposição a, eu não consigo juntar com um artigo indefinido. Só vai até aqui. Não existe em português essa possibilidade aum, né? A-U-M, não existe. Somente com essas duas preposições, de e em. De mais o artigo indefinido surge dum. Eu posso usar isso? Pode. A língua portuguesa aceita. Use com moderação, tá? Para não causar estranhamento no seu texto. Mas é uma combinação prevista. Ela é perfeitamente aceitável. De mais uns, duns. De mais uma, duma. E de mais umas, dumas. Em mais o, no. Em mais os, nos. Em mais o artigo a, na. Preposição em mais o artigo as, nas. Preposição em mais o artigo num. Preposição em mais o artigo uns, nuns. Preposição em mais o artigo uma, numa. Preposição em mais o artigo umas, numas. Existe essa preposição também aqui, ó. Cuidado para não confundir com o verbo pôr. O verbo pôr, de pôr os pratos sobre a mesa, esse verbo pôr, ele tem acento circunflexo na vogal O. É o chapeuzinho na vogal O. Quando tem acento, é o verbo pôr. Se não tem acento, é a preposição pôr. Vamos pôr aqui, por exemplo, vamos por tal caminho. Essa preposição por não tem acento. Então, olha só, por mais o artigo o, pelo. Por mais o artigo os, pelos. Por mais o artigo a, pela. E por mais o artigo as, pelas. Pelas ruas onde andei. Tudo bem, gente? Vocês podem pausar, analisar essa tabela aí, vejam a combinação, sempre usando a coluna, combinando aqui com essa linha dos artigos, vocês vão entender a junção de preposição mais artigo. Vamos seguir. Vamos agora esclarecer alguns usos dos artigos definidos primeiro. Atenção! Os artigos definidos devem ser usados em algumas situações de maneira obrigatória, você tem que se atentar a isso. Em alguns nomes de cidades, estados e países. O Rio de Janeiro, a Bahia,
a Alemanha, o Canadá. Alguns nomes de lugares pedem o artigo. E às vezes pede o artigo o, que é masculino, às vezes pede o artigo a. O Rio de Janeiro pede o artigo o, a Bahia pede o artigo a. Atenção, são só alguns nomes de lugares. Outros nomes de lugares não pedem artigo. Por exemplo, Pernambuco. Ninguém é assim, não é indicado você utilizar a expressão o Pernambuco. Só se essa expressão vier qualificada com um adjetivo, né? O Pernambuco das minhas lembranças, né? Com uma locução adjetiva. Mas Pernambuco não tem artigo, não pede artigo. Teresina não pede artigo. Você não precisa usar artigo nesses casos. Mas alguns outros nomes de cidades, estados e países pedem o artigo de maneira obrigatória. Você também usa o artigo definido nos nomes das estações do ano: o inverno, o verão, a primavera ou o outono. Você também usa o artigo para indicar os pontos cardeais da Rosa dos Ventos: o norte, o sul, o leste e o oeste, todos no masculino, ok? E você também utiliza o artigo definido para indicar os feriados e datas comemorativas, por exemplo, o Natal, a Páscoa, o Dia da Bandeira, o Dia do Folclore, o Dia da Mulher e assim vai. Seguindo, você também deve usar o artigo definido em cognomes e títulos, expressões que apresentam cargos públicos também. Você precisa usar o artigo respeitando o gênero, se é feminino ou masculino. O senhor, a senhora, o doutor, a doutora, o professor, a professora e assim vai. Você também deve usar o artigo definido em nomes próprios, só que aqui você tem um detalhe. No nome de pessoas, no nome das pessoas próprios, nomes próprios, você usa ou não. Não é obrigatório usar artigo para os nomes das pessoas. Só que tem uma diferença de sentido. Se você utiliza o artigo para indicar os nomes das pessoas, você vai estar transmitindo, você vai estar dando uma ideia de conhecimento. Olha, ficou retinha a linha, hein? Caraca! Você vai dar uma ideia de conhecimento, de familiaridade. Quando você fala o Paulo, me dá a ideia de que eu sou muito íntimo do Paulo. Conheço ele de perto. Ele é meu amigo, muito próximo a mim. O Paulo. A Carla, dá a ideia de intimidade. Agora, se você não usa o artigo, Paulo está atrasado. Dá uma ideia de que você não conhece Paulo. É uma ideia de mais distanciamento dessa pessoa. Então é isso. Para nomes de pessoas, usar o artigo dá a ideia de proximidade. Não usar o artigo dá a ideia de distância dessas pessoas. É facultativo, mas você usa respeitando aí a sua proximidade ou não com essa pessoa. Também é facultativo o uso do artigo junto com pronomes possessivos. O meu carro ou apenas meu carro. Posso usar o artigo ou não. A nossa irmã ou simplesmente nossa irmã. Nesse caso também você pode usar ou não o artigo. O seu copo ou seu copo apenas. Uso ou não. E neste caso específico, gente, você não tem nenhuma diferença de sentido. Usar ou não usar, antes dos pronomes possessivos, não me dá a ideia de familiaridade. É a mesma ideia transmitida aqui. É o mesmo sentimento, mesmo sentido. E também você deve usar o artigo definido com a palavra todos, para indicar uma totalidade. Vejam só, o correto é todos os alunos e não todos alunos. Neste caso está transmitindo uma outra ideia. Quando você diz são todos alunos sem o artigo, você está simplesmente dizendo que todos eles são alunos. São alunos. Nenhum ali é outra coisa. Eles são todos alunos. Agora, quando você coloca o artigo os, você quer dizer de totalidade. Eu quero todos os alunos nesse evento.
Eu quero que todos os alunos participem. Aí sim dá uma ideia de totalidade. Se você não colocar o artigo os, você está dizendo outra coisa. Cuidado. Todas as mães, mesma ideia. E todos os entrevistados, também mesma ideia, viu, gente? Com o artigo é uma coisa, sem o artigo é outra coisa. E também você deve usar o artigo após o numeral ambos. Sempre quando você for usar a expressão ambos alguma coisa, que tem dois, né? Atenção, a palavra ambos significa dois. Duas coisas. Não é para mais do que isso ou menos que isso, você não pode usar ambos. Ambos sempre deve ser usado com dois. Então, quando eu falo ambos os amigos, estou falando de dois amigos. Quando eu falo ambas as irmãs, estou falando de duas irmãs. Nada de ambos os três, isso não existe. Ambos os três não pode. Ambos só pode se referir a dois elementos. E sempre quando você for utilizar ambos, você usa o artigo ambos os amigos. E outra, já que eu sei que a palavra ambos significa dois, eu não preciso dizer ambos os dois amigos. É pleonasmo, é um tipo de, sei lá, redundância. Eu já sei que ambos são dois. Não preciso falar ambos os dois amigos. Ambas as duas irmãs, está errado. Ambos os amigos, sei que são dois. Ambas as irmãs, sei que são duas. Ambos os candidatos, sei já que são dois. Não preciso falar dois. E sempre usando o artigo os, sempre. Seguindo aqui, pessoal. Quando que eu uso os artigos indefinidos? Eles devem ser usados com números, quando indica aproximação numérica, que eu não sei a quantidade exata, então eu uso um artigo indefinido. Umas 40 pessoas compareceram à palestra. Eu preciso de uns R$100, não sei ao certo. Uns R$100 já são suficientes. Você também usa o artigo indefinido para enfatizar alguma coisa. Um verdadeiro amor, um encanto. Eu estou dando um tipo de ênfase para verdadeiro amor e para encanto, beleza? O artigo indefinido também deve ser utilizado para comparar alguém com uma figura conhecida. Ela é uma rainha. Quando eu digo ela é a rainha, não tem a mesma força quando eu digo ela é uma rainha. Se eu digo ela é a rainha de quê? Ela é a rainha das cantoras. Agora, quando eu falo ela é uma rainha, já é uma outra coisa. Não preciso definir do que ela é rainha. Ela é rainha, ela é uma rainha. Ele é um Dom Juan. Ele é um sem vergonha. Diferente quando eu digo ele é o sem vergonha. Ok? Diferente. Eu também uso o artigo indefinido para referir obras de um artista. Eu comprei um Miró, né? É um pintor espanhol. E quando eu falo que eu comprei um Miró, eu quero dizer que eu comprei um quadro dele, um quadro que ele pintou. Mas eu digo o nome dele para fazer uma referência à obra dele. É um belíssimo Picasso. Eu não estou falando do Pablo Picasso, também pintor. Eu estou falando de um quadro que ele fez. Então, o artigo indefinido ele serve para isso, nesse caso aqui. Fazer referência a uma obra de um artista. Tudo bem? Eu estou lendo um Guimarães Rosa. Estou lendo um livro que o Guimarães Rosa escreveu. Ok? O artigo indefinido também serve para indicar uma pessoa de uma família. Ele é um Brandão, ela é uma Almeida. Fulano é um Silva. É um Pereira. É um Ferraz. É um Alves. E assim vai. E, gente, eu falei que a aula era rápida, era só isso mesmo. Nós temos aí, então, mais um elemento fechado. Acabamos mais um tópico de morfologia. Já temos substantivo ok, artigo também tá ok. E na próxima aula nós vamos falar do adjetivo. Fica ligado, então, que a próxima aula de morfologia, aula de gramática para o segundo ano,
desse bloco de morfologia, nós vamos falar de adjetivo. Maravilha? Manda sua dúvida aí se você não entendeu alguma coisa, seja de artigo ou de substantivo, e a gente se vê então na próxima aula. Valeu!